Olá pessoal, dando prosseguimento aos nossos estudos, veremos hoje a relação jurídica, o conceito, a formação e os elementos então que compõem a relação jurídica. O conceito de relação jurídica então, a relação jurídica ela faz parte aí dos conceitos jurídicos fundamentais e vai constituir o ponto de convergência de vários elementos ali do direito, dos diversos componentes do direito. Nesse quadro amplo que é o das relações jurídicas, vão se apresentar tanto os sujeitos do direito, como vai se projetar os direitos subjetivos e os direitos jurídicos. E aí, pode-se afirmar então que a relação jurídica ela vai ter início a partir dos estudos que foram formulados por Savigny lá no século XIX. A partir desses estudos então, foi definido que a relação jurídica ela seria o vínculo entre as pessoas em virtude do qual uma delas pretende algo e a outra está obrigada então àquele determinado algo que a primeira vem a pretender. E aí, toda a relação jurídica ela vai apresentar um elemento material que é constituído pela relação social e o outro que é o formal. Então esses dois elementos a compõem, o elemento formal e o elemento material. E aí isso vai determinar então a determinação jurídica do fato mediante algumas normas. Nós temos então que Savigny ele vai atribuir ao fato social uma grande importância na relação do direito, na relação jurídica do direito. E aí, essa concepção ela é predominante em todos os estudiosos que tratam aí da matéria, que versam aí sobre relação jurídica, e aí nós destacamos no Brasil o professor Pontes de Miranda. Para ele, relação jurídica é a relação interhumana, e que a regra jurídica, incidindo sobre os fatos, torna jurídica. Então nós já vimos que nem todos os fatos sociais eles têm relevância para o ordenamento jurídico. Porém, a partir de que algumas relações humanas, então, a partir de uma determinada regra jurídica que vai incidir sobre aquele fato social, e aí isso torna-se, então, uma relação jurídica, deixando simplesmente de ser um fato social. Então, Miguel Reale, ele diz assim, quando uma relação de homem para homem se subsume ao modelo normativo instaurado pelo legislador, essa realidade concreta é reconhecida como sendo uma relação jurídica. Então essas seriam as definições. Para outros aí nós temos que a relação jurídica ela não se opera entre os sujeitos, mas entre o sujeito e a norma jurídica. Então essa primeira definição que nós vimos se dá entre os fatos ali que ocorrem entre os sujeitos. Já numa outra definição, nós temos que se dá entre os sujeitos e a própria norma jurídica. E por aí que se dá, então, que se estabelece a relação jurídica. A norma jurídica, então, ela é a mediadora, ela está no meio ali entre as partes. E aí alguns juristas defendem que essa relação jurídica, então, seria o nexo, esse nexo que liga, então, uma pessoa ou as pessoas a um determinado objeto. Então são algumas das definições. E aí nós temos a definição de Clovis Bevilacqua, que é que elaborou o Código Civil. Segundo ele, relação de direito é o laço que, sob a garantia da ordem jurídica, submete o objeto ao sujeito. Modernamente, atualmente, essa concepção ela está um pouco abandonada, por causa de algumas teorias que foram formuladas sobre o sujeito. E aí, na concepção, por exemplo, de Hans Kelsen, relação jurídica não consiste num vínculo entre pessoas, mas entre dois fatos enlaçados por normas jurídicas. Então, diante de dois fatos, eu tenho então uma determinada norma jurídica que vai concretizar então uma determinada relação jurídica. Qual fato? Então, um exemplo que cita aqui o autor, o Paulo Nader, ele vai citar um credor, uma relação entre um credor e um devedor. Uma pessoa tem algo para receber e a outra tem para pagar. Então, essa relação entre ambos vai então estabelecer uma relação jurídica. Então significa que uma determinada conduta do credor e uma determinada conduta do devedor, quando então entrelaçadas de um modo específico, e aí elas sendo abrangidas por uma norma de direito, elas estabelecem então uma relação jurídica. Então há a indagação que se a regra do direito, se a norma, ela cria a relação jurídica,
ou se ela pré-existe a determinação jurídica. Então a norma, ela que cria a relação jurídica, ou a relação jurídica ela antecede aí a norma? Fica esse questionamento. A corrente jusnaturalista, ela reconhece que o direito apenas reconhece a existência da relação jurídica. Então o direito ele simplesmente vai reconhecer que existe já uma relação jurídica entre as partes e lhe dá então, portanto, a proteção. Enquanto o positivismo, ele assinala a existência de uma relação jurídica somente a partir de uma espécie normativa. A partir de então que eu tenho uma disciplina normativa, é que eu poderia daí então estabelecer uma relação jurídica consequente disto. Então são as discussões que nós temos aí na doutrina. A relação jurídica que extingue, ela tão logo produz o seu efeito. Então assim, existe algumas situações que eu tenho uma relação jurídica onde esse efeito, ele se produzido o seu efeito, finaliza-se a relação jurídica. Como exemplo, um passageiro que adquire, quem compra uma passagem, um bilhete de uma passagem. A partir do momento que ele chegou ao seu destino, finalizou-se então aquela relação entre as partes. Porém, existem outros tipos de relações jurídicas que eles se perpetuam, eles têm um prazo, assim, uma relação mais... Perpetuam não, mas tem uma relação mais duradoura, como no caso o matrimônio. Existe então uma relação jurídica e isso tem uma durabilidade um pouco mais extensa, mais ampla, a depender do caso. A maior parte desses vínculos nas relações jurídicas, então os dois sujeitos possuem deveres e possuem obrigações. Nós temos exemplo, uma relação de emprego, relação de trabalho, de emprego, onde existe então empregado e empregador, ambos com direitos e deveres. Há relações em que os poderes então e as obrigações são recíprocos. Cada um deve ser responsável e deve responder em igual, vamos assim dizer, em consonância com a parte contrária ou com o outro que participa ali da relação jurídica. Nós temos, por exemplo, o dever de coabitação entre os cônjuges. Pelo menos aqui no Brasil, os direitos e deveres, eles acabam sendo recíprocos. Como que é formado, então? Como se dá a formação da relação jurídica? Então, as relações da vida, elas vão se formando em decorrência de alguns fatores que nós vimos, que vai aproximar ali os homens e, diante disso, o homem deixa o seu estado natural e passa a conviver em sociedade. Pela vida associativa, pelo agrupamento aí dos homens, algumas situações são indispensáveis para a sua própria sobrevivência. E aí, partindo, então, de instintos básicos, a partir do conhecimento, o homem busca então encontrar a solução para os diversos conflitos que ocorrem ali dentro de determinada sociedade. Uma vez estabelecidos quais são as regras, os homens então assumem esse compromisso de se subordinarem a determinadas leis. Então, a partir de então desses fatos que até então eram fatos sociais, isso vai se transformando em relações jurídicas e assim vão se estabelecendo, vão se formando as relações jurídicas nesse sentido. Quando essas relações sociais então surgem de forma espontânea, independente da elaboração de uma lei, isso não traz então tanta relevância para o direito. A partir do momento que esses valores, esses princípios, eles vão ganhando relevância e aí eles vão sendo considerados de forma positiva ou negativa para aquela sociedade e vem muitas vezes ou em algumas vezes prejudicar um terceiro ou aquele envolvido em uma relação, o Estado atualmente é chamado para interferir. Então, mediante normas específicas, o Estado acaba intervindo nessas relações ou nesses fatos sociais devido à sua relevância, à sua importância no mundo jurídico. Então, algumas situações, algumas atitudes pelas partes, pelos sujeitos, pelo cidadão, passa a ser lícita e algumas outras atividades passam a ser ilícitas, sendo então proibidas pelo Estado de forma coercitiva. Nós já estudamos isso, a coercitividade das normas. Quando essas relações são voluntárias e aí elas beneficiam, elas trazem um benefício ao interesse coletivo, o Estado, além de não proibir, ele pode também incentivar essas relações. Então o Estado pode muitas vezes até disciplinar algumas situações que não prejudicam, mas ao contrário favorecem.
Então, volto a dizer, diante de alguns fatos e de algumas relações estabelecidas de grande relevância para o mundo jurídico, o Estado pode interferir ou não. Quando as atividades são ilícitas, e sendo elas mesmo definidas pelo Estado, o Estado intervém. Na maioria das vezes, o Estado pode permanecer inerte, mas em algumas situações, essas atividades sendo lícitas, o Estado também pode interferir. Ele pode disciplinar para que isso venha beneficiar ainda mais o interesse coletivo. Então, todas essas relações jurídicas, elas vão ter incidência no campo social, nos fatores ali. E aí alguns acontecimentos podem instaurar alguma situação, pode modificar, pode extinguir as relações jurídicas. Então tudo isso que instaura, modifica ou extingue as relações jurídicas são chamados então de fatos jurídicos. Então isso tem daí relevância para o direito, para o ordenamento jurídico, os chamados fatos jurídicos, a partir dessas relações que vão se formando, e aí esses acontecimentos então relevantes que trazem então modificações, alterações ou extinção ou instauração de jurídicas, isso é chamado, então, volto a dizer, de fato jurídico. Nem toda relação social, ela ingressa no mundo jurídico. Nós temos vínculos de amizade, sentimentos, tudo isso muitas vezes não interfere no campo jurídico, mas a partir de algum momento em que vai criar-se essas relações jurídicas, esses fatos jurídicos, então, apresentam sua devida relevância e ingressam, então, no mundo do direito. E aí, o Estado possui a faculdade, a possibilidade, então, de impor normas das diferentes espécies em relação ali às condutas, às questões sociais. Nós temos agora o segundo ponto, os elementos da relação jurídica. Quem faz parte, então, de uma relação jurídica? Como que se dá essa relação jurídica? Entre quem? Integram a relação jurídica alguns elementos, segundo a doutrina, sujeito ativo, sujeito passivo, o vínculo de atributividade e o objeto. Então, o fato e a norma jurídica, alguns autores entendem que são pressupostos. Para que exista uma relação jurídica, é necessário o fato e uma norma jurídica. E esses outros, então, sujeito ativo, sujeito passivo, o vínculo de atributividade e o objeto seriam os elementos que compõem, então, a relação jurídica. Os sujeitos da relação jurídica, o primeiro, sujeito ativo e passivo, como nós vimos, é chamada alteridade em relação ali os caracteres, a chamada alteridade, que significa então essa relação do homem para homem, de homem para homem. E aí nesse vínculo, cada um possui uma situação jurídica própria. Aquele que é chamado então, alguns têm direitos, outros deveres, ou ambos, como nós vimos. Denomina-se situação jurídica ativa quando o agente ele é portador de um sujeito subjetivo, e existe a situação jurídica passiva, aquele que possui o dever jurídico, possui uma obrigatoriedade. E aí, parte dentro de um processo ou dentro da relação jurídica ainda, nem do processo que nós estamos falando, mas da relação jurídica, parte é o conjunto de pessoas que estão ali, é uma pessoa ou conjunto de pessoas que estão ali atuando, seja de forma ativa ou seja de forma passiva. Sujeito ativo, então, é o titular de um direito subjetivo. Sujeito passivo é aquele que tem, então, o possuidor do dever jurídico. E aí, pessoal, a parte é, então, aquilo que vai distinguir. Parte é o participante ali da relação. E os demais são chamados de terceiros, pessoas que são alheias àquele determinado vínculo jurídico. E aí o sujeito ativo, então, como já mencionei, é o portador do direito subjetivo. Ele pode exigir do sujeito passivo o cumprimento de um determinado dever legal, de um dever jurídico. O sujeito ativo ele é o credor, então, da prestação principal. Ele é a pessoa natural ou jurídica, como nós já estudamos anteriormente. Esse sujeito ativo ele pode ser tanto uma pessoa física, também chamada de pessoa natural, como uma pessoa jurídica, que nós vimos aí, alguns entendem ser uma criação do direito. E aí, nós temos é possível uma norma jurídica que não apresente, em algumas situações, é possível que uma norma jurídica não apresente uma norma jurídica, ela necessariamente, aliás, ela vai ter que apresentar um sujeito ativo. Então, em relação às relações jurídicas, volto a dizer,
Quando eu tenho, então, uma relação jurídica, necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho que ter um sujeito ativo. Isso não se dá em relação a todas as normas. Não necessariamente quando eu tenho uma norma jurídica, em relação àquela norma, existe um sujeito ativo naquela norma, objeto ali daquela norma. Mas quando se dá falando de uma relação jurídica, obrigatoriamente eu preciso de um sujeito ativo. E aí nós temos então o sujeito ativo e o passivo, eles vão estar sempre em conjunto na relação jurídica. Sempre eu preciso de um. Um não pode existir sem o outro não pode existir sem o primeiro. Porque onde há um direito, necessariamente irá haver um dever. Então essa relação jurídica envolve duas pessoas. Quando envolve duas pessoas, ela é chamada de uma relação jurídica simples, vai envolver apenas duas pessoas. Se eu tenho uma relação jurídica que envolve mais pessoas, ela é chamada de plurilateral, porque é uma pluralidade ali de pessoas. E aí, quantos sujeitos nessas relações plurilaterais, elas podem ser ainda essas relações relativas ou absolutas. Ela é relativa quando uma pessoa ou um grupo de pessoas vai participar do sujeito ativo. Então, se eu tenho uma pessoa ou mais pessoas participando do sujeito ativo, essa relação jurídica ela é relativa. E ela vai ser absoluta quando a coletividade, um grupo de pessoas participarem do sujeito passivo. Se eu tenho então um grupo de pessoas participando no sujeito, elas são titulares, aliás, elas estão ali sendo como participando ali do sujeito passivo, eu tenho uma relação então jurídica chamada de absoluta, definido de absoluta pela doutrina. E aí vai se distinguir ainda essa relação jurídica, podendo ser de direito público ou de direito privado. Vejam, quando essa relação de subordinação ocorre com o Estado participando como sujeito ativo, eu tenho uma relação jurídica de direito público. Volto a dizer, se o Estado é o sujeito ativo da relação, essa relação é de direito público. Se eu tenho uma relação jurídica onde o Estado, onde um particular, ele participa ali como sujeito ativo, então vai ser uma relação jurídica de direito privado. E aí o Estado pode até participar dela ou não, seja como sujeito ativo, seja de alguma outra forma, tá bom? Aí eu tenho uma relação jurídica de direito privado. Então, o que vai definir se ela é de direito público ou de direito privado é a atuação do Estado, é a verificação de quem é o sujeito ativo, ou seja, o titular de um direito subjetivo. E depois nós temos no dizer de Miguel Reale que necessariamente na relação jurídica nós temos então esse vínculo de atributividade. O que seria isso? É o vínculo que vai conferir a cada um dos participantes ali na relação o poder de pretender exigir ou exigir alguma coisa, algo determinado ou determinável, que nós estudaremos também isso. Então o vínculo dessa atributividade, ele pode ser definido ali pelo contrato ou por uma lei específica. Tá? Esse vínculo, então, que vai conferir a cada um ali, cada participante na relação, o poder de pretender ou de exigir algo. E depois nós temos o último elemento ali, que seria o objeto. Em relação ao objeto, é o vínculo, esse vínculo que nós vimos aí de quem participa, que é conferido a cada um que participa na relação, esse vínculo então conferido a cada um, ele sempre está em função de um objeto. Veja, as relações jurídicas, elas são estabelecidas a partir de uma finalidade específica. Um exemplo, contrato de compra e venda. Qual que é o objetivo? O objetivo de uma das partes é vender, o outro é comprar. E aí nós temos então o objeto sendo o quê? A entrega de uma determinada coisa. Se eu pretendo então vender e o outro comprar, o objetivo é a entrega de uma coisa. E aí, um contrato de trabalho, qual que é o objeto? A prestação, a realização do trabalho. Então esse seria o objeto. E aí nós temos algumas definições que vai distinguir o objeto de conteúdo da relação jurídica. O objeto em si, chamado aí de objeto imediato, é a coisa que recai sobre o poder do sujeito ativo. Enquanto o conteúdo, então veja, em relação a esse objeto, que é no caso
essa função ali que há entre aquele vínculo, entre as partes, nós temos que esse objeto, na verdade, ele pode ser o objeto em si e pode ser distinguindo ainda em relação ao conteúdo. Nós temos então que o objeto, que é conteúdo, objeto de conteúdo da relação jurídica, ele se diferencia. Então esse objeto, que é também chamado de objeto imediato, ele é o poder do sujeito ativo, enquanto o conteúdo ele vai ser o objeto mediato, ou seja, o fim específico que vai garantir aquele determinado direito. Vamos tentar ilustrar isso, dar um exemplo. Se eu tenho uma propriedade, tem uma determinada propriedade, então o conteúdo é a utilização plena. O conteúdo dessa relação jurídica que envolve a propriedade é o poder utilizar daquela propriedade. Então essa utilização seria o conteúdo. E o objeto é a coisa em si, é o imóvel em si, se nós estamos falando de uma residência. Então qual que é o objeto em si? O objeto é a residência, é a casa, a estrutura física ali. E o conteúdo seria eu poder utilizar aquele determinado imóvel. Então a doutrina faz essa distinção. E aí então, o conteúdo é a garantia. O conteúdo é aquele que vai garantir então que eu possa ali usufruir, vamos assim dizer, daquela no qual aquele objeto que eu tinha uma determinada finalidade. Se é uma compra e venda, por exemplo, se a pessoa compra uma moradia para utilizar, então essa utilização seria ali o próprio conteúdo, a utilização da coisa. Seria um exemplo. Nós temos outros exemplos, que aí seria garantias em dívidas, a prestação de trabalho em si. Veja, na prestação de trabalho, por exemplo, o objeto é a prestação do próprio trabalho. Tá? Essa é a finalidade. O objeto em si é a prestação daquele trabalho. E aí o conteúdo poderia ser no qual aquele que teve o sujeito ativo ali da relação, quem usufruiu daqueles serviços prestados. Então aquele serviço prestado era o objeto, a finalidade desse contrato ali, o contrato de trabalho. E aí uma das partes, o sujeito ativo, por meio daquela prestação, ele usufruiu, ele se beneficiou daquela prestação, daquela finalidade que era a prestação do serviço. Obteve então lucro ou alguma coisa assim nesse sentido. Então nós analisamos sempre dentro do objeto, o objeto em si, chamado aí de mediato, e o conteúdo, que é chamado então de objeto imediato. Tá? Mistura um pouco por causa das terminologias, mas dá para compreender. Então o objeto da relação jurídica, de forma ampla, ele sempre recai sobre um determinado bem. Aí a relação ela pode ser patrimonial ou não patrimonial. Alguns autores vão identificar que sempre haverá o elemento econômico dentro de uma relação jurídica. Alguns apresentam alguns exemplos e entendem que não. E aí, dizendo que, em caso de não cumprimento de uma determinada relação jurídica, de um direito subjetivo e um dever jurídico devendo ser realizado, sempre haverá uma prestação pecuniária envolvendo ali as partes. Então, por isso que há essa distinção aí, essa divergência entre a doutrina. E a doutrina vai registrar também que o poder jurídico de uma pessoa, ele recai algumas vezes, ou sempre, né, em relação à própria pessoa. Então o dever jurídico dentro dessa relação jurídica, ele vai se dar sempre em relação à própria pessoa, em relação a outras pessoas ou em relação às coisas. Então há a possibilidade do poder jurídico sobre uma própria pessoa, mas alguns autores vão rejeitar isso, alegando que do ponto de vista lógico-jurídica, uma pessoa não poderia ao mesmo tempo ser ela sujeito ativo e objeto da relação jurídica. Ela não poderia, alguns defendem isso. Porém, tendo em vista hoje toda a evolução da ciência, discutiu-se então a possibilidade de uma pessoa ceder um órgão dela para uma outra pessoa, ou seja, parte do seu corpo. Eu poderia então ceder parte do meu corpo? A pessoa vai fazer um transplante de rim, por exemplo, não existe a possibilidade hoje? Então, nesse caso, para parte da doutrina, essa pessoa poderia ser sujeito ativo, assim como objeto da relação. Qual seria o objeto? O rim, o membro ali daquela própria pessoa. Então, entende-se que seria possível a pessoa ser tanto sujeito ativo, como sendo ela mesma o próprio objeto da relação.
E aí, dentro dessa ordem de indagação, nós temos aí se a pessoa poderia, então, ter esse direito a ponto de entregar, vamos assim dizer, destipar ali todo o seu corpo ali, entregar o seu corpo para um cirurgião, por exemplo, falar, oh, eu quero entregar ou não quero, eu quero fazer, eu quero abrir, ou se depois de, no caso de um falecimento, se o próprio cirurgião ele poderia dispor ali dos membros daquela determinada pessoa ou não. Então são questões aí que são discutidas aí dentro do ordenamento, principalmente no que se refere às relações jurídicas aí ao objeto que nós estamos vendo. Quem seria possível, o que seria possível ser aí objeto das relações jurídicas. Nós temos no Código Civil de 2002, que vai dizer aí no artigo 14, no caput, abre aspas, é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Então vejam, o código vai estabelecer que depois da morte, de forma gratuita, é possível então essa disposição do próprio corpo. Mas nós temos situações aí, como eu mencionei, que é possível ainda em vida a pessoa participar ali como sendo objeto da relação jurídica. Então, pessoal, quanto a essa possibilidade de recair sobre outra pessoa, aí a maior parte da doutrina alguns entendem que seria então possível a própria pessoa, outros entendem que seria possível somente, perdão, entende-se que é possível em relação à própria pessoa, a outra pessoa, ou ainda, como nós vimos aqui, em relação às coisas. A maioria entende que somente em relação às coisas seria o objeto, alguns entendem que seria possível em relação à própria pessoa e a maioria entende que não seria possível em relação a outras pessoas e assim por diante, tem essa discussão aí. E aí Miguel Reale, ele vai admitir que uma pessoa possa ser objeto de direito, a pessoa pode, como eu mencionei ali no exemplo, sob a justificativa de que, abre aspas, tudo está em considerar a palavra objeto apenas no sentido lógico, ou seja, como a razão em virtude da qual o vínculo se estabelece. Assim, a lei civil atribui ao pai uma soma de poderes e deveres quanto à pessoa do filho menor, que é a razão do instituto do pátrio poder. E aí nessa discussão em relação à própria pessoa, nós vimos que seria possível. Em relação a outra pessoa, segundo Miguel Reale, ele entende que também seja possível, apesar da maioria da doutrina entender que não. Em relação a uma outra pessoa, ele vai citar o exemplo de um pai, que tem então responsabilidade, a lei assim prevê que na verdade ele é o guardião do filho. E aí ele teria total responsabilidade em algumas situações que a outra pessoa, ou seja, o filho, ou alguma titularidade, algum direito do filho, ou até dever, pudesse ser então estabelecido uma relação jurídica em determinado fato, decorrência aí dessa autoridade que o pai tem sobre o filho, ele que responderia então em favor ou em desfavor ali da outra pessoa, tá? Então seria possível. Em relação à coisa, nós já vimos que o objeto aí ele pode ser então mediato ou imediato, no caso o conteúdo. Terminamos por aqui. Essa seria então a relação jurídica. Nós vimos aí então a sua formação, os seus elementos e ainda, perdão, nós vimos o seu conceito, a formação e os seus elementos, os elementos que a compõem.